de Reis, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 16 até para se inteirar do contexto. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando Elias viu, ou seja, quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. E tragam os 2 novilhos. Escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você diz é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos, preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Acabe, rei de Israel, o reino do norte, segundo o que nos diz a Bíblia, em 1 Reis, capítulo 16, versículos 31 a 33, sabe, ele foi um rei muito mau, foi pior do que todos os seus antecessores. Ele se casou com Jezabel, que não era do povo de Deus, e Jezabel veio com os seus deuses, e influenciou ainda mais Acabe, que já tinha uma má índole, e a vinda de Jezabel corroborou essa maldade, essa impiedade de Acabe. E esse rei, que era conhecedor da palavra de Deus, da vontade de Deus, do Deus verdadeiro, a Bíblia diz que ele construiu em Samaria, que era a capital do reino do norte, um templo a Baal. Ou seja, uma nação com histórico, liberta por Deus do Egito e tudo mais. Agora vem esse rei e constrói um templo a Baal. E ele providencia junto a Jezabel, sua esposa, um sustento para esse culto idólatra. Em função disso, a palavra de Deus vem por meio de Elias e decreta que haveria uma seca, uma estiagem. E Elias disse: não vai chover até que eu venha com uma segunda palavra. Isso se passou
3 anos e meio. E Acabe queria matar Elias. E por que ele queria matar Elias? Enganosamente achava que matando o profeta que veio com a palavra de Deus, ele eliminaria o problema. Deus guarda Elias, Deus protege Elias. Mas chega o momento que Elias volta por orientação de Deus, ele se comunica com Obadias, que estava ali junto ao rei Acabe, e diz: avisa Acabe que eu vou me encontrar com ele. E muito do que nós lemos aqui é esse diálogo entre Elias e Acabe. E a partir desse diálogo, o lugar da resposta divina começa a ser construído. E aqui, quando Elias disse, sabe, isso tudo foi uma palavra de fé. Por 3 anos e meio não chovia nada. Agora Elias está diante de toda aquela situação. Diante de 850 profetas que eram pagãos, idólatras, e estava ele ali, sozinho. Ele estava indo, de alguma maneira, contra todas as previsões meteorológicas. Mas ele estava ali em fé. Elias, ele propôs que fossem trazidos 2 novilhos. Um que os 850 profetas usariam, sendo colocado no altar de Baal, e se fosse buscado o Deus deles, para ver se o Baal enviaria fogo. Elias disse: outro fica comigo, que eu oferecerei ao Senhor. Devia-se deixar o novilho no altar, mas não atear fogo. Eles não colocariam fogo. O fogo teria que vir do seu Deus como resposta. E esse seria um grande desafio para Elias. Mas sabe de uma coisa? Diante disso tudo, Elias, ele creu. Ele creu no que Deus lhe dissera. Ele creu na orientação de Deus. Ele creu na palavra de Deus. Elias, ele olhou e lembrou o que Deus já tinha feito. Ele sabia quem ele era em Deus, que ele era um servo de Deus, que ele era a voz profética de Deus aqui na terra, e que Deus dissera a ele que, por meio da boca dele, a chuva não desceria, e que a chuva voltaria a descer também por meio da boca dele. Isso é muito interessante. Deus, ele faz o que ele quiser, como ele quer, na hora que ele quiser. Mas Deus usa homens para agir na terra. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Deus pode fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, a hora que ele quiser. No entanto, é isso, ele escolhe usar. E ele manifesta o poder dele e a vontade dele por meio de bocas, de pessoas suas que o servem e que se dispõem como seus profetas para vir com os decretos dele aqui na terra. Sabe, para que Deus nos responda, a fé se faz necessária. E a fé envolve acreditar em coisas que ainda não existem, ou que nunca existiram. Fé envolve acreditar em coisas que já aconteceram, portanto podem acontecer novamente. Isso é bíblico, a Bíblia diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, mas a fé também envolve acreditar que coisas que nunca aconteceram vão acontecer. Sabe, há muitas coisas que não aconteceram e que a Bíblia diz que elas vão acontecer. No tempo de Noé nunca tinha havido um dilúvio antes. Deus disse que ia acontecer e aconteceu. Muitas coisas que não tinham acontecido, Deus disse que
Ia acontecer e aconteceram. Mas é preciso crer. Elias, ele creu. Sabe, o lugar da resposta é o lugar da fé. Jesus disse a 2 cegos: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Ou seja, ele falou, seja feito conforme a fé de vocês. E Jesus, ele também disse a Marta, né? Se você crer, você verá a glória de Deus. Jesus disse ao homem que tinha um filho que era endemoniado e que se jogava na água: se você crê, tudo é possível que crê. Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o lugar da resposta é o lugar onde a fé, onde se crê. Mas é crer não em qualquer um, não em qualquer coisa. É crer em Deus, no que Deus disse. Então, se é Deus e Deus é fiel, Ele disse, sabe, nós podemos e devemos crer. Se você está esperando resposta, na construção do lugar onde Deus responde, a fé precisa estar presente. A Bíblia diz, no livro de Tiago, que aquele que duvida é como a onda do mar que vai e vem. Fala de inconstância, fluxo, refluxo, vai e volta. E a Bíblia diz, não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa. É preciso crer. Deus disse, eu preciso me apegar a isso. Elias estava debaixo de uma palavra de Deus. Ele creu nessa palavra. Então, o lugar da resposta é o lugar onde a fé no Deus verdadeiro está presente. Foi a fé de Elias no Deus verdadeiro, na palavra dele,